Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. E nós estamos meditando no Evangelho de João. Já estamos no capítulo 10. Ontem nós falamos que Jesus é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E hoje nós vamos falar da festa da dedicação, aonde o povo rejeita a Jesus. Dos versículos 22 até o versículo 33, que diz assim: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: Até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. E Jesus respondeu: Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Pois as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai, nós somos uns. Os judeus mais uma vez então pegam pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhe disse: Tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus então responderam: Não é por obra boa que queremos apedrejá-los, mas sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Aqui, então, Jesus prova mais uma vez ser o Cristo por meio de suas palavras. Nesse ponto há uma brecha nessa narrativa. O Senhor Jesus não estava falando mais com os fariseus, mas aos judeus em geral. Nós não sabemos quanto tempo se passou entre o versículo 21 e o 22. A festa da dedicação, ou em hebraico, a festa do Hanukkah, acreditava-se geralmente que essa festa foi instituída por Judas Macabeu, quando o templo foi novamente dedicado depois de ter sido desonrado por Antíoco Epifanes, em 165 a.C. Era uma festa anual que foi instituída pelo povo judeu e não uma das festas do Senhor. Era inverno. Não era apenas de acordo com o calendário, mas também espiritualmente. O ministério público do Senhor estava quase terminando e ele estava prestes a demonstrar sua completa dedicação a Deus Pai mediante a sua morte na cruz. Já o pórtico de Salomão era uma área coberta, adjacente ao templo de Herodes. Enquanto o Senhor então andava ali, haveria bastante lugar para os judeus se congregarem ao redor dele. Rodearam então, pois, os judeus e o interpelaram: Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. E outra vez, então, Jesus lembrou-os das suas palavras e também das suas obras. Ele lhes falara o que era o Messias e que os milagres que realizou provavam que sua afirmação era verdadeira. Novamente, os judeus lembraram que ele realizou seus milagres pela autoridade e também para a glória do Pai. Ao agir assim, mostrou que era verdadeiramente aquele a quem o Pai enviara ao mundo. A relutância, então, deles em receber o Messias provou que eles não eram ovelhas dele. Se tivessem sido separados para pertencer a ele, teriam mostrado disposição em crer nele.
Esses próximos versículos, a partir do versículo 27, ensina em termos indiscutíveis que nenhuma ovelha verdadeira de Cristo jamais perecerá. A segurança é eterna do crente e isso é um fato glorioso. Glórias a Deus por isso. As ovelhas verdadeiras de Cristo ouvem a sua voz. Elas a ouvem quando o evangelho é pregado e respondem crendo nele. Consequentemente, ouvem a sua voz diariamente e obedecem também a sua palavra. O Senhor Jesus conhece as suas ovelhas, ele conhece cada uma por seu nome. Nenhuma delas escapará à sua mão, nenhuma poderia perder-se por omissão ou descuido da parte dele, pois as ovelhas de Cristo o seguem. Primeiro, por exercer fé salvadora nele. Depois, por andar com ele em obediência. O Cristo dá vida eterna às suas ovelhas. Somos espíritos eternos. Somos ovelhas do seu pasto. Isso quer dizer vida que durará para sempre. Não é vida que é condicional ao nosso comportamento. É a vida eterna. E isso significa que ela é perpétua. Mas a vida eterna também é uma qualidade de vida. É a vida do próprio Senhor Jesus. É uma vida que é capaz de desfrutar as coisas de Deus aqui na terra, em uma vida igualmente própria para o nosso lar celestial. Note uma coisa. Note cuidadosamente as seguintes palavras. Ele diz: as minhas ovelhas jamais perecerão. Então, você não precisa ter medo. Se qualquer ovelha de Cristo perecesse, então o Senhor Jesus seria culpado de falhar em cumprir uma promessa. Isso é impossível. Jesus Cristo, ele é Deus e ele não vai falhar, ele não pode falhar. Ele prometeu nesses versículos que nenhuma ovelha dele passará a eternidade no inferno. Será que isso significa que uma pessoa pode ser salva e depois viver como bem entender? Será que alguém pode ser salvo e depois continuar nos prazeres pecaminosos desse mundo? Não. Ele não deseja mais fazer essas coisas. Ele quer seguir o bom pastor. Não vivemos a vida cristã para tornar-nos cristãos ou para reter a nossa salvação. Vivemos uma vida cristã porque somos cristãos. Somos pequenos cristos andando nessa terra. Desejamos viver uma vida santa não por medo de perder a salvação, mas sim por gratidão. Por aquele que morreu por nós. Desejamos viver uma vida santa, não por medo de perder a salvação. A doutrina da segurança eterna não é um incentivo, mas uma vida negligente, ao contrário, é um motivo forte para viver piedosamente. Ninguém pode arrebatar um crente da mão de Cristo. Sua mão é toda poderosa. Ele criou o mundo e ainda agora o sustém. Não existe poder que possa arrebatar uma ovelha dele das suas mãos. O crente não está somente na mão de Cristo, mas ele está na mão do Pai também. Isso é uma garantia dupla de segurança. Deus, o Pai, é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar um crente. Agora o Senhor Jesus acrescentou mais uma alegação de igualdade com Deus. Eu e o Pai somos um. Aqui, provavelmente o pensamento é que Cristo e o Pai são um em poder. Jesus acabara de falar do poder que protege as ovelhas de Cristo. Portanto, ele acrescentou a explicação de que seu poder é o mesmo poder de Deus Pai. De fato, o mesmo ocorre com os outros atributos da divindade, pois o Senhor Jesus Cristo é Deus no sentido mais amplo e é igual ao Pai em todos os sentidos. Não havia dúvida na mente dos judeus acerca do que o Salvador significava. Eles reconheceram que ele estava definindo sua divindade da maneira mais clara. Consequentemente, então pegaram em pedras para lhe atirar. Antes de ter uma oportunidade de atirar as pedras, Jesus os lembrou das muitas obras
boas que ele realizara por ordem do seu pai. Então lhe perguntou: por qual delas se enfurecem tanto e querem apedrejar-me? Os judeus então negaram que foi por qualquer dos seus milagres que queriam matá-lo. Antes queriam apedrejá-lo porque sentiram que ele falara blasfêmia, alegando ser igual a Deus Pai. Eles se recusaram a admitir que ele era mais que um homem, mas era bem evidente que ele se fez Deus, conforme as suas afirmações, e isso eles não toleravam. Queridos, lembre dessa promessa e dessa segurança eterna. Da mão do Pai e do Filho, ninguém pode arrebatar você. Se você é ovelha do seu pasto, lembre-se isso. Vocês jamais perecerão. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!